Especial ao Bruno Meirelles Salotti, que hoje vem nos prestigiar, vem nos brindar com uma live, a live número 46, sobre ciências contábeis e ciências atuariais. Deixa eu só falar uma coisinha a respeito do Bruno. O Bruno, ele fez ciências contábeis na USP, também fez mestrado na USP e fez doutorado na USP. A parte mais importante do currículo dele, eu ainda não falei, é que ele estudou no ensino fundamental e no médio no singular. Essa é a mais importante. E hoje, ele é professor do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA USP. Então, nós estamos conversando aqui com o professor da USP. Tem diversos MBA, tem... Nossa, gente, se eu ficar lendo o currículo do nosso amigo aqui, acabou a live, nós não vamos conseguir fazer nenhuma pergunta para ele. Bom, então é o seguinte, Bruno, então, obrigado pela sua presença. Vamos começar, depois desse currículo aí, que toda vez que eu leio o currículo do pessoal que entrevista, eu fico meio acabado, meu. Mas vamos lá, Bruno. Conta pra gente uma coisa. Você foi nosso aluno no terceiro colegial, se formou em 94, se não me falha a memória, né? Isso mesmo. Em 94 fiz o cursinho em 95. 95, exatamente. E conta uma coisa pra gente. Por que você decidiu, como que você descobriu a Faculdade de Ciências Contábeis? Por que você escolheu essa carreira? Tá, bom, Enzo, em primeiro lugar, queria agradecer aí a oportunidade, dar boas-vindas a todos e dizer que é uma grande honra para mim poder falar aqui para os alunos e auxiliar o singular. Você sabe que minha relação com o singular vai além do ensino, né? Porque o meu pai foi professor aí durante várias décadas, né? No singular em inglês. E eu até me perdoa, eu esqueci de ler esse teu currículo. Ele é, para quem não conhece, ele é filho do professor Luiz Fernando, grande colega nosso, gosta de uma cerveja também. Sim, claro. Então, eu escuto sobre o singular desde que eu me conheço por gente, né? Então, é uma instituição que eu prezo muito até hoje e sempre fico muito feliz de poder, né, de alguma forma contribuir e retribuir toda essa formação que eu tive, e é muito legal. E, bom, sobre essa questão da escolha, foi bem curioso, porque eu, durante o colégio, durante o ensino fundamental, eu sempre gostei de matemática, de exatas, e eu lembro bem, no primeiro colegial eu tive aula com a Marilda. Eu não sei se ela ainda está no singular, mas... Tá, e não mudou nada. E não tá igualzinha. Mas assim, era uma aula que eu adorava. Eu tive aula com você, tive aula com os grandes professores. Marco Polo era uma aula que eu adorava, assim. E matemática era uma coisa... Minha mãe foi professora de matemática, né? Então, eu sempre fui inclinado a fazer alguma coisa mais na área de exatas e procurei inicialmente engenharia, a própria matemática. E aos poucos fui me informando, ia nas feiras de profissões do singular e acabou me chamando a atenção a área de negócios, porque engenharia, embora eu gostasse de matemática, eu fui me informando, eu achei que talvez que era uma dose de matemática talvez exagerada para mim, e também tinha a questão do campo de trabalho, né, que na época não estava muito bom para engenharia. Matemática era uma área que basicamente iria para lecionar, né? Para ser professor, embora eu acabei sendo no fim das contas, né? Mas é verdade. Minha mãe, como professora de matemática, acabou até não me desestimulando, mas me passando a realidade, né? Do ensino, principalmente fundamental e médio, de dificuldade, de baixa remuneração. Eu falei, poxa, eu queria alguma coisa assim que mexesse com números, mas eu queria poder progredir, né? Enfim, ter aí ambições, né? Crescer na carreira, e
embora eu gosto muito de matemática, eu não sei se isso vai me proporcionar. Eu acho que até proporcionaria, eu teria condições, Uhum. mas na época eu não tinha essa visão. E acabei caindo na área de negócios e aí fui pesquisar economia, administração e contabilidade. E Sei. nos três cursos, a economia me pareceu interessante, mas muito teórico, teórico demais para o meu perfil. Eu sempre fui um cara muito prático, muito pragmático, e a administração me parecia uma área generalista demais, assim, estuda um pouco de cada coisa, mas não se aprofundava em uma área específica. E a contabilidade, pelas informações que eu tinha, era um curso muito prático, tinha um mercado de trabalho extremamente amplo. Conversei com alguns contadores na época e acabei entrando no curso. Eu confesso que depois que eu entrei, eu percebi que eu não tinha a mais vaga ideia do que era contabilidade. E Hum, acho que essa é a nossa intenção aqui, explicar um pouco disso, né? exatamente. Mas eu fui um pouco assim por eliminação e também por mercado de trabalho, né? Pela questão prática. Esse foi meu modelo de decisão. Mas eu acabei dando sorte, porque eu me identifiquei bastante com o curso, enfim. E Acho pelo que seu currículo, você gosta do negócio mesmo. eu gosto. Você, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já escreveu quantos livros? Olha, Enzo, eu já escrevi 3 livros, todos em coautoria, né? O mais recente eu lancei no ano passado. É um livro para o primeiro ano de contabilidade inteiro e para cursos de graduação em geral que utilizam contabilidade, e veio da experiência que eu tive na própria fé administrar contabilidade, principalmente para o primeiro ano. É interessante isso, porque esse contato com o aluno que acaba de chegar e não tem essa visão do que é contabilidade, eu vivenciei durante muitos anos lecionando a primeira matéria de contabilidade para os alunos da graduação. E esse livro que a gente fez aí recentemente, chama Contabilidade Financeira, é um livro com um espírito com uma abordagem mais didática. Tem casos, tem notícias de jornal, tem vídeos, né? A ideia é que seja assim mais interessante para o aluno ir navegando no livro, e até agora com essa fase aí de crise, de pandemia, tem ajudado bastante nessas aulas online, porque a gente não está tanto em contato com o aluno, então um material didático é extremamente importante, né? Mas o desenvolvimento de materiais didáticos é sempre desafiador, mas é muito importante, né, para a carreira didática. É, eu que o diga. É, Me conta uma coisa. Ah, Antes de falar sobre a profissão, do que faz, dá uma noção para a gente, cita algumas matérias que tem no curso, na faculdade de contabilidade. perfeito. Primeiro ano, por exemplo. Fala umas três assim de cada ano. Vamos lá. Tá. Bom, a matéria específica, as matérias específicas de contabilidade do primeiro ano são chamadas contabilidade introdutória e intermediária. Então, dá uma base geral dos conceitos, dos registros contábeis, né, dos principais, da principal estrutura conceitual e prática da contabilidade, mas além disso, o aluno tem cálculo, o aluno tem estatística, o aluno tem Ah, tá. direito, ele tem economia, administração, que são conceitos fundamentais para o contador lidar com o mundo dos negócios, né? A contabilidade nada mais é do que a linguagem dos negócios. Então, não adianta o contador ficar só na parte técnica contábil, porque isso cada vez mais a tecnologia está vindo e está eliminando essa parte cada vez mais braçal e Cálculo. operacional da contabilidade. O contador vem exercendo cada vez mais um papel de liderança, um papel de tomada de decisão, e esses conceitos de economia, de finanças, conceito ferramental matemático, direito, ética, são conhecimentos fundamentais para gerar essa base que o contador vai ter que ter para, aliado aos conhecimentos técnicos, para poder exercer sua profissão. E depois, mais alguma específica, assim, no... Bom, Porque você depois falou... no primeiro ano são disciplinas de formação geral, né, que
Envolve, então, economia, administração, matemática, estatística, direito e algumas disciplinas de contabilidade. E a partir do segundo, terceiro ano, começam a entrar disciplinas mais específicas das áreas contábeis, que, aliás, era uma coisa que eu gostaria de tratar um pouco, né? Porque Uhum. muitas vezes as pessoas têm a impressão de que contabilidade é uma área restrita. Se você, por exemplo, fala com alguém que vai fazer medicina, a pessoa nem entrou na faculdade, você já está perguntando para que área que ela vai, que ela pretende. Engenharia, a mesma coisa, direito, a mesma coisa. Contabilidade, você já viu alguém perguntando para que área da contabilidade você vai? Provavelmente não, né? Porque no É. senso comum as pessoas não têm muita noção de que dentro da contabilidade existem diversas áreas, diversos ramos. E o curso, ele possui disciplinas desses diversos ramos. Então, por exemplo, a parte tributária, que é muitas vezes uma parte vinculada aos contadores, né? O contador frequentemente é aquele que é lembrado quando existe o período de imposto de renda, né? E, de fato, essa é uma área nobre, importante e que os contadores atuam, mas não é a única. A contabilidade tributária é uma área importante, assim como, por exemplo, a contabilidade gerencial, que é a contabilidade vista dentro da empresa. Então, a contabilidade sendo preparada, todo o conjunto de informações sendo preparados para usuários internos, para tomada de decisão, essas informações não vão ser divulgadas e não precisam seguir as regras fiscais, porque o objetivo é a tomada de decisão do gestor. Né? Existe a contabilidade societária ou financeira, que é a área que eu atuo, que é a contabilidade feita para o mercado de capitais. Então, por exemplo, a empresa, companhia aberta, que está no mercado de ações, ela tem que prestar informações para os acionistas. Aliás, essa ia ser uma pergunta. Deixa eu só interromper uma coisa. Eu queria saber se o Heitor está presente. Tem um menino, que eu não sei se ele conseguiu, ele está um problema acontecendo. Ele está assistindo a sua live para justamente fazer esse tipo de pergunta. O Heitor, não sei se ele falou agora há pouco aqui. E você está nessa área exatamente? A minha área Então, tá. especificamente, né, de especialização é essa área chamada contabilidade para usuários externos, ou contabilidade financeira, ou contabilidade societária, que é a contabilidade que é feita para o mercado do ponto de vista do usuário externo. E não necessariamente segue as regras fiscais. Pode ser que, em muitos casos, as regras coincidam, mas as regras fiscais não necessariamente são as mesmas regras aplicadas para o mercado, porque o grande lema da contabilidade é que, como ela é um banco de dados de informações para tomada de decisão, e existem diferentes usuários interessados nessas informações, e cada usuário tem um interesse distinto, é difícil a contabilidade seguir um padrão único e atender a todos os interesses. Então, o que vai sendo feito? A contabilidade vai se ramificando para atender aos diferentes interesses de cada usuário. Então, o usuário interno, por exemplo, tem um interesse que pode ser diferente do acionista. Então, internamente é feita uma contabilidade em padrões diferentes do mercado externo. Então, dentro do curso, o aluno vai fazendo disciplinas de contabilidade gerencial, de contabilidade tributária, depois ele entra um pouco em disciplinas de mercado financeiro, porque o mercado acaba consumindo muito alunos de contabilidade, né, de uma forma geral. Depois, disciplinas de auditoria, que é uma parte mais específica da contabilidade financeira. E depois disso tem algumas disciplinas optativas, né, que ele escolhe, TCC e essas coisas, né? Mas isso é algo importante, né, que o aluno tem que ter a noção de que o contador ele não é limitado a um escritório de contabilidade ou a cadeira de contador de uma empresa. Ele vai ter várias áreas. Por exemplo, ele pode ser perito contador, né, o juiz. Bruno, mas deixa eu só segmentar um pouco a tua explicação aqui, porque quando você foi descrevendo o currículo das matérias que tem no curso de contabilidade, você falou direito. Então, por exemplo,
existe profissional que faz perícia contábil. Sim, sem dúvida. E a perícia contábil. Então, por exemplo, vamos pensar assim. Quando a gente vê esses escândalos que aparecem de corrupção, Caixa 2, etc., tem um contador por trás disso tudo, vendo todos os trâmites de capital, de dinheiro? Provavelmente sim. O que acontece é que no processo judicial que vai ocorrer, né, para se levantar o que aconteceu e tal, o juiz que não tem especialidade nos números, na avaliação técnica, na avaliação dos documentos, ele pede, né, ele solicita um perito que vai fazer uma avaliação independente e esse perito é que vai levantar e vai fazer as avaliações, vai fazer um laudo. As partes também têm os peritos que vão interagir, né, para discutir com o perito do juiz, e essa área é bem específica. Naturalmente, esse tipo de área demanda conhecimentos em direito, talvez mais avançados do que tenha na graduação básica, mas isso é para todas as áreas, né? O sujeito que está numa área, por exemplo, tributária mais avançada, ele vai ter que conhecer um pouco mais de direito tributário. O sujeito que está na área de mercado financeiro, ele vai ter que se especializar um pouco mais na área financeira e assim por diante. Né? Então vem cá. Nós falamos assim. Então você falou assim da área corporativa, tá? Então vamos tentar elencar para os nossos alunos entenderem campos de atuação. Vamos ver se é possível fazer isso. Ranquear. Tá. Onde que hoje, qual é o segmento, qual que é o mercado de trabalho que os então, formandos... Olha, a gente tem... Perfeito. O top, a gente tem, top. Tá. A gente tem uma segmentação em 4 grandes ramos que a gente poderia dizer, que seria em empresas privadas, em empresas públicas, atuação como autônomo ou até na carreira acadêmica, que é o meu caso. Né? Nas empresas privadas, o sujeito pode ser o contador mesmo, aquele que vai assinar o balanço, ele pode ser um auditor interno. O auditor interno é aquele que avalia os processos dentro da empresa para ver o fluxo de informações, ver se está tudo correndo dentro dos conformes. Ele pode ser o contador tributário, o planejador tributário, vai lidar mais com regras fiscais. Ele pode ser o contador gerencial, ou seja, vai pegar as informações da contabilidade fiscal, societária, e vai trabalhar para fins internos. Ele pode ser um analista contábil e financeiro geral, né, que vai atuar e assumir cargos de diretoria. Hoje em dia, existe nas grandes empresas o cargo, você deve já conhecer a expressão CEO, né, que é Chief Executive Officer, né, que seria o presidente da empresa. Hoje em dia já existe em várias empresas o CAO, o Chief Accountant Officer, porque a contabilidade está saindo do status de back-office, de uma coisa assim de só preparar e relatar coisas do passado, para ser uma posição de diretoria, para ser uma posição de gerar informação para o futuro, né? Para tomada de decisão. Quer dizer, com base no passado, o que eu faço daqui para frente? É isso que interessa, né? O passado já foi. Então, isso é na empresa privada. Quer dizer, nas entidades públicas, aí você tem basicamente as mesmas posições, mas aí você tem um curso, isso tem as várias entidades públicas, aí você tem o contador público, você tem o auditor fiscal, você tem o controlador público, você tem o analista contábil público e assim por diante. Como autônomo, você pode ter um escritório de contabilidade, quer dizer, você é autônomo, né, que muitas vezes as pessoas identificam o contador como aquela pessoa que tem um escritório. Você pode ser auditor independente, trabalhar nessas grandes empresas, você já deve ter ouvido falar, Price, KPMG, Deloitte, Ernst Young, que são empresas de auditoria externa. Pode ser consultor, perito contábil, né, que é independente, membros de conselho, conselho fiscal, de administração, comitê de auditoria. E dentro da carreira acadêmica, que aí já é um pouco mais específico, mas é possível seguir,
É professor, pesquisador, escritor, parecerista e por aí vai, né? Então, quer dizer, se você for ver aí, tem pelo menos umas 20 possibilidades, né, de atuação com a formação contábil, né? Bom, gente, então vamos fazer o seguinte. Eu tenho um monte de pergunta para fazer para o Bruno, porque é uma área que me interessa muito e quem me conhece já sabe, vai entender o porquê. Mas vamos fazer o seguinte: vocês podem já fazendo perguntas e eu vou organizar as perguntas conforme o andamento do papo. Mas assim, então tem uma pergunta aqui sobre pontos negativos e positivos na área, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, tá? Tá. O Bruno, tem uma pergunta do Heitor. O Heitor é o nosso aluno do 3C5 e ele perguntou por que você falou, apesar de você ter falado no comecinho da live, mas repete para ele, por que você escolheu ciências contábeis e não economia? Então, no meu modelo de decisão, quando eu tinha a sua idade aí, Heitor, eu pesquisei sobre as profissões, né, economia, também administração e contabilidade, e eu vi, até hoje, o perfil do economista é um cara assim, extremamente culto, teórico, e ele lida com modelagens, com simulações e cenários econômicos e tudo mais, e que dentro do meu perfil eu não me encaixava. Não estou dizendo que não seja legal e que não seja importante, muito pelo contrário, né? Uma carreira fantástica e na FEA, inclusive, é a mais procurada, né? Dentro da FEA lá, o curso de economia é o curso com mais demanda. Mas dentro do meu modelo de negócio, dentro do meu perfil, não me via como sendo uma pessoa ideal para ser um economista. Né? Ô, Talvez Bruno, hoje, por exemplo, eu até faria já, né? Com a cabeça que eu tenho, mas na época eu não tinha. E eu também tinha preocupação de colocação profissional, né? E eu vi assim, pô, qual que é o cargo de economista, né? E contador tem um monte de posição, e economista, né? Não é bem assim, tem um monte de posição que o economista pode atuar, mas na minha cabeça, na época, eu não enxergava muito, né? Então, eu acabei caindo na contabilidade. Ô, Bruno, sabe por que o Heitor está fazendo essa pergunta? O Heitor, ele é um menino que desde o segundo ano, o primeiro ano, ele mexe no mercado de capitais. Então, Bacana. ele quer fazer economia, ele é... Aliás, a gente até precisa falar para o Heitor de vez em quando assistir aula, né? Porque ele quer ficar o dia todo lá Operando no mercado? operando no Olha só, mercado de opções, ele... bacana. Então, ele é maluco nesse negócio e ele está louco para ir para essa área. Então, por isso que ele fez essa pergunta para você. E ele faz uma outra pergunta: se você já trabalhou em empresa com capital aberto. Já trabalhei. Eu E, acabei no. e, A gente. Fala, é, complemento. e aí ele pergunta, Heitor, como isso é uma pergunta muito específica, vamos deixar isso um pouquinho para depois, sobre divulgação de balanço. Mas antes, Tá. se você já trabalhou em empresa de capital aberto, e você, pessoalmente, Bruno, você opera na Bolsa de Valores? Eu opero, não muito, porque a operação na bolsa requer um tempo e um acompanhamento, e muitas vezes eu não disponho de todo esse tempo, mas eu opero sim, alguma coisinha assim, sem me expor tanto a um nível de risco que eu acho aí que é adequado. Mas respondendo aí a pergunta Do Heitor? a questão que ele falou se eu já tinha trabalhado, né, em empresa de capital aberto, o que aconteceu? Quando eu terminei a graduação, eu não tinha a menor Bruno, intenção de... ô, Oi, Bruno, deixa eu te interromper um pouquinho só, porque pois não. deixa eu só explicar uma coisa para o pessoal, porque às vezes numa live aparecem termos técnicos. Então, Uhum. por exemplo, capital aberto. Então, para quem não sabe, uma empresa de capital aberta são as SAs, por exemplo, Bradesco SA, As Itaú SAs de SA. capital aberto, né? Capital, Existem SAs de capital fechado também. também tem isso. Mas as Mas, por SAs de exemplo, capital aberto são as que têm ações na bolsa, ou títulos exato. negociados no mercado, né? Então, é Por isso só são para dar um chamadas exemplo para abertas, vocês. né? Exatamente. Perfeito, Então, desculpa obrigado, te Enzo. interromper, mas só para o pessoal entender se é algum termo técnico que nós vamos usar.
Não, excelente. Aqui a gente já está viciado, né, na linguagem e às vezes não percebe. Mas, enfim, quando eu terminei a graduação, na verdade, já ainda estava na graduação, eu entrei em auditoria. Numa das Big, na verdade, ainda era Big Five ou Big Six, eu não lembro, que hoje em dia é Big Four, né? Mas eu entrei na antiga Arthur Andersen, que é uma empresa que depois acabou entrando em escândalos contábeis, né? Com a Enron, né? Que era uma empresa de energia dos Estados Unidos e acabou, enfim, saindo aí do mapa, né? Das empresas de auditoria. Mas eu saí antes daquilo, não tem nada a ver. Mas, enfim, tive uma experiência, né, na auditoria externa e foi, assim, fantástico. A auditoria externa é um campo incrível para aprendizado, porque você está atuando em diversas empresas, cada semana, ou uma semana ou duas, você está em uma empresa diferente, com pessoas diferentes, vendo modelos de negócios diferentes, né, tipos de negócios, e te dá uma bagagem, uma experiência, um aprendizado incrível. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, na auditoria, eu fui para uma empresa de capital aberto, que era na época Dixie Toga, trabalhar na área contábil mesmo, justamente com essa parte de divulgação de balanço, de preparação de informações para divulgação, preparava as ITRs, depois as informações finais, desculpa aí o termo técnico de novo, ITR são informações trimestrais, né? E a divulgação final, né, que é a demonstração de 31/12. Então, trabalhava nesses fechamentos e fiquei lá durante 1 ano, mas acabei saindo porque, nesse momento, eu decidi que queria seguir a carreira acadêmica. Eu já estava há um tempo sem estudar, me gerou uma demanda por me especializar um pouco mais, e aí quando eu entrei no mestrado eu vi que não era compatível ficar na empresa e no mestrado, e ao entrar no mestrado eu me identifiquei incrivelmente com a área acadêmica e acabei ficando, né, fazendo doutorado, depois eu entrei na FEA como professor e não saí mais, né, mas hoje em dia mesmo a gente continua fazendo trabalhos com empresas, né, a gente, por exemplo, eu sou conselheiro fiscal de uma companhia aberta, né, que é uma empresa de energia elétrica, já fui conselheiro fiscal da Via Varejo, né, que é uma importante empresa aí do segmento de varejo, né, que é das Casas Bahia e Ponto Frio. Bahia. E faço pareceres técnicos, né, para empresas, quando a empresa às vezes tem um problema contábil, ela precisa de um especialista para fazer um estudo, uma avaliação, para dar um conforto, assim, dar um texto dizendo, interpretando de que aquilo que ela está entendendo é um entendimento adequado, né? Já faço muitos pareceres para empresas. Então, mesmo estando na área acadêmica, a gente continua atuando no mercado, porque acho que profissão contábil é uma profissão muito prática, né? Se você só ficar na teoria, acaba sendo muito difícil ilustrar, né? Dar exemplos e tudo mais. O Heitor não perguntou, mas eu vou perguntar pelo Heitor. Tem muita gente que faz ciências contábeis que trabalha no mercado financeiro em corretoras. É um profissional procurado? Tem muito. Eu diria mercado financeiro em geral. Quando eu fui coordenador da graduação, desde que eu estou na FEA, né, eu já tenho quase 15 anos lá de docência, eu fui por 4 anos eu fui coordenador da graduação, tanto de contabilidade quanto de atuária. E na minha gestão, a gente fez uma pesquisa com egressos para saber onde é que eles estavam, né? Onde é que vocês estão trabalhando e tal. E eu me lembro, assim, que majoritariamente, assim, mais de 60%, metade estava no mercado financeiro, desses 60%, metade estava no mercado financeiro e metade estava em auditorias, empresas de auditoria externa. E o resto estava espalhado, né, em empresas dos mais variados segmentos. Então, como a gente está em São Paulo, né, São Paulo é um polo financeiro que demanda profissionais assim demais, e a FEA é um centro de excelência, uma escola de negócios super bem avaliada, né? O mercado naturalmente vai lá na FEA e busca esses alunos, né? Tanto de economia, administração, contabilidade e atuária. Então, é bastante recorrente isso, sem dúvida. Tem uma pergunta aqui, olha, tá assim, ó. Eu não consigo ler o nome da pessoa, porque tá assim, de Almeida Carvalho Alexandre. Então, Alexandre. Tá. Alexandre de Almeida Carvalho. Ele
tocou no assunto que também nós vamos abordar na área, que é das ciências atuariais. Perfeito. E tem uma menina que entrou aqui, a Elô. A Elô não, tem a Letícia, que também está aqui, né? A Letícia me pergunta uma coisa, responde uma coisa. O que faz um profissional das ciências atuariais? Eu queria saber a diferença entre contábil e se tem alguma coisa em comum. Então vamos lá. Perfeito, perfeito. Vamos mudar então um pouquinho e falar de atuária, né? Acho fantástico esse espaço para falar de atuária, porque assim como a gente falou de contabilidade, muitas vezes as pessoas acham que sabem o que é contabilidade. E até tem um pouco de razão, mas é uma visão muito restrita, né? A contabilidade é uma área bem mais ampla do que as pessoas muitas vezes têm noção. A atuária, por sua vez, as pessoas, a grande maioria, nem sabe o que é, né? O termo Não, nem sabe não que ajuda, existe. Nem nem sabe sabe que que existe. existe. Quando ouve falar, não tem a mais vaga ideia do que é o termo, né? O termo, na verdade, até eu já tinha ouvido essa história, hoje fui até pesquisar de novo para lembrar. Esse termo vem dos romanos que usavam lá os atuárias, eram os escribas da antiguidade lá que faziam as atas do Senado, e depois depois de um tempo passaram a ser as pessoas que registravam óbitos e nascimentos, tipo de um cartorário, assim, né? E depois, no Reino Unido, na Inglaterra, passaram a ser as pessoas que modelavam o comportamento da morte, né? Do comportamento da evolução da quantidade da população ao longo do tempo, e fazendo tábuas de mortalidade, coisas do gênero. Então, realmente, o nome não ajuda, mas o atuário, basicamente, assim, simplificando bastante, ele é um profissional que calcula e gerencia riscos, tá? Risco é uma coisa, assim, que está presente em qualquer negócio, se a gente parar para pensar, né? Risco é uma incerteza existente que vai gerar algum tipo de perda e que é mensurável. E qualquer negócio de maior ou menor proporção está sujeito a ter. E o atuário, ele é especialista em calcular. Então, existem ferramentas matemáticas e modelagens, né? Todo um conhecimento, todo um aparato para isso. E a partir do momento em que você conhece os riscos, você consegue gerenciá-lo. Esse risco é alto, esse risco é baixo, esse risco tem um alto impacto financeiro, tem alta probabilidade de ocorrer, baixa. E aí você passa a gerenciar esses riscos e mitigá-los, né? E fazer com que a empresa tenha mais sucesso de continuar e de ter lucros, aí, de ter crescimento, tudo isso. Então, no mundo dos negócios, o atuário cada vez mais tende a ter uma posição importante, muito embora, lógico, as grandes empresas que contratam os atuários são as empresas de seguro e previdência. Por quê? A seguradora, ela é a que mais precisa calcular risco, né? Porque quando você vai lá fazer o seguro do seu carro, o que você está querendo fazer? Você está querendo se proteger contra um risco de perder o seu patrimônio. E aí, então, a seguradora tem que fazer todas essas modelagens, esses cálculos, para avaliar quanto que ela tem que te cobrar, considerando a probabilidade de isso acontecer, e a coletividade, e todo mundo que tem lá no plano e tudo mais, cobrar um prêmio e ainda ter lucro e conseguir pagar, né, as pessoas que vierem a ter sinistros, e tudo isso é simulação, né? Quer dizer, o seguro é um produto que está sendo vendido, mas você não tem certeza do que vai acontecer na frente, né? Então, o atuário, ele tem ele tem uma importância fundamental para poder dar segurança de que os riscos estão bem calculados e estão sendo gerenciados. Então, tradicionalmente, as pessoas vinculam a atuária a risco e previdência, a seguros e previdência, mas cada vez mais
os atuários estão entrando nas mais diversas áreas, inclusive o mercado financeiro, né? Um banco, por exemplo, a hora que vai calcular risco de crédito, o risco de crédito, a melhor pessoa para calcular é o atuário, porque ele conhece profundamente as modelagens e toda a ciência que existe para fazer isso, né? Então, é um curso extremamente valorizado, está crescendo bastante. E agora, ele demanda diversos conhecimentos, assim como contabilidade, quer dizer, ele é bem multidisciplinar, quer dizer, você precisa de economia, de finanças, de matemática, de probabilidade, estatística, direito, tudo isso, mas a carga de métodos quantitativos, de matemática, é bem maior. Tá? Isso é importante dizer aqui, esclarecer, porque os alunos que entram no curso de atuária, eles precisam minimamente ter um perfil de se virar com matemática, de minimamente gostar, de poder ali se desenvolver, porque existem muitas matérias de matemática pura, de estatística, probabilidade. Estatística que eu ia falar. Demais. Assim. É uma espécie. A impressão. Porque você sabe que para muitos alunos, eu já falei, que se eu hoje tivesse que fazer uma outra faculdade, seria ciências atuariais. Para mim seria. Pois porque é a aplicação pura da estatística, né? É estatística prática. Curioso você falar isso, porque você sabe que eu estou, no momento, fazendo a graduação em ciências atuariais, né? Quando fui coordenador da graduação, como o meu departamento é contabilidade e atuária, eu tive que coordenar os dois cursos, mas sendo bem honesto, eu tinha pouquíssimo conhecimento específico de atuária. Eu sabia o que era, tinha noção, mas eu tinha pessoas lá, experientes do meu lado, para tocar lá a parte específica. Mas, aos poucos, lidando com essas pessoas e conhecendo o curso, eu fui percebendo isso, fui entendendo e falei, caramba, eu preciso fazer esse curso. É muito legal, dá uma bagagem e tem bastante sinergia com contabilidade, porque a contabilidade também é uma projeção do futuro, né, nos números da empresa. Então, a sinergia é enorme e a partir do momento em que terminou a coordenação da graduação, eu me preparei e entrei na graduação, então agora eu estou fazendo a graduação em ciências atuariais. Bruno, você teve que prestar vestibular? Então, no meu caso, eu fiz um processo chamado de processo seletivo para graduados, que é até interessante, né? Muitas pessoas nem sabem que isso existe, mas quando existem vagas remanescentes no curso, existem processos seletivos, né? Primeiro de transferência externa, para alguém que está fazendo um curso e passa para o outro, e depois, se sobra essas vagas, é aberto o processo para graduados. Então, a pessoa que tem um curso já e faz uma prova e entra. Então, eu fui por aí, né? Dá bem, né? Ô, Bruno, porque senão a gente arrumava uma bolsa para você no cursinho lá. Obrigado, hein? Poxa. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. É possível, porque muita gente não sabe, mas na USP você está fazendo um determinado curso e pode fazer matérias optativas de outro curso. Uhum. É possível estar fazendo contabilidade e puxar a matéria, é o termo que a gente usa, né? Uhum. Das atuariais e vice-versa? Sem dúvida nenhuma, isso é possível dentro dos limites da carga de créditos de optativas que o curso tem, tá? Cada curso tem uma carga de créditos de disciplinas chamadas optativas livres. Uhum. Você tendo disponibilidade, encaixando na sua grade e tendo vaga na disciplina, você consegue fazer. E é interessante porque tem alunos já tendo essa percepção e o que eles fazem? Se ele está em contabilidade, já vai percebendo isso e já vai se planejando para fazer atuária, o que ele vai fazendo? Ele já vai fazendo como optativa as disciplinas de atuária, porque aí quando ele entrar na atuária, ele já eliminou algumas. E vice-versa, a mesma coisa, quem está fazendo atuária pode puxar para contabilidade contábeis e depois eliminar, né? Adiantar. Isso é plenamente possível, sim. Mas respondendo mais especificamente a pergunta do Alexandre, e na sua opinião, como que é a perspectiva de trabalho para quem se forma por um atuário, para quem se forma no curso de ciências atuariais?
Olha, os alunos, pelo menos da FEA, que têm feito o curso e conseguem concluir, eu falo isso porque, por experiência própria, quer dizer, estou fazendo o curso e não vou mentir aqui para ninguém, quer dizer, é um curso muito difícil mesmo. Acho que dos cursos da FEA, o curso de atuária é o mais difícil. É um curso puxado, mas, por outro lado, o mercado tem esse reconhecimento de que as pessoas que conseguem se formar, passarem por um Ah, escrutínio, né, tem já uma bagagem que o sujeito entra na empresa lá e sai voando. Né? Então, o mercado praticamente assim, os alunos que não estão trabalhando por opção, é porque querem fazer um mestrado, é porque querem sair do país, é porque querem tirar um sabático lá, querem estudar ou alguma coisa assim. Na pesquisa que a gente fez com os egressos, a gente identificou isso, inclusive, para o curso de atuária. E o curso de atuária é interessante, porque existem, acho que, 15 ou 20 graduações em atuária no Brasil inteiro. Já a contabilidade tem mais de 1.000 graduações em contabilidade, né? Então, o curso de interessante. atuária é um curso extremamente restrito e difícil, né? Então, o profissional ele é um profissional escasso, né? E estando numa instituição de excelência, conseguindo uma bagagem importante se formando, ele rapidamente vai para o mercado. Assim, a gente tem casos lá já de ex-alunos que vão dar palestras para a gente lá, que já evoluíram muito assim nas empresas. Quando a gente fala de matemática, você fala assim, é um curso difícil, estatística, matemática puro, eu tenho medo que a gente acabe assustando os nossos alunos, sobretudo os do Uhum. colégio, do cursinho do singular. Você estudou no singular e você fez contabilidade e está também cursando ciências Atuário. atuariais. Na sua opinião, a base que um aluno se forma do ensino médio no singular dá base para ele acompanhar legal esse curso? Com certeza, com certeza. Eu, pelo menos, não tive problema nenhum em relação à base. A base que o Colégio Singular e o Cursinho dão são fantásticas, assim, são mais do que suficientes para a pessoa acompanhar. Agora, lógico que são disciplinas demandantes, né? E as disciplinas quantitativas na faculdade, elas exigem bastante estudos, os professores passam listas de exercícios, né? Bruno, deu uma travada A aqui. base... Oi, Bruno, oi, posso te pedir desculpa? É que deu uma travada aqui. Você pode não repetir? tem A última problema. coisa que eu vi você falando foi da base do singular para matemática e tal. Que você falou que da base Uhum. sim, e Perfeito. aí eu Não, então, travou. só retomando, a base com certeza ela é suficiente, ela existe, mas entrando e cursando as disciplinas, obviamente vai exigir uma dedicação bastante grande dos alunos, porque as disciplinas, principalmente da matemática e da área quantitativa, elas são bastante demandantes. Você fez matemática, você sabe bem do que eu estou falando, Oh, né? Os professores passam aquelas listas, muitas vezes eles dão, a maioria dão aula em lousa, né? Fazendo aqueles desenvolvimentos, aquelas provas matemáticas. Então, são disciplinas bem analíticas e que exigem uma dedicação, né? Que não é uma coisa trivial. Agora, por outro lado, acho que é importante você tocar nesse assunto. As pessoas muitas vezes acham que contabilidade, a própria atuária, são ciências exatas. Né? Apesar de ter bastante matemática no curso, não são ciências exatas, são ciências sociais. Quer dizer, essas pessoas, esses profissionais, são pessoas que estão trabalhando em organizações, resolvendo problemas de pessoas, atendendo a interesses de pessoas. Agora, o contador, ele lida com números, lógico, né? Muitos números, o atuário também. Agora, o objeto da ciência não é a matemática em si. Né? E por isso é que tem tantas outras áreas, tantos outros conhecimentos, além das próprias disciplinas de matemática.
Então, não é que o curso é um Não. curso de matemática, né? É um curso bem amplo. E as disciplinas quantitativas fazem parte. O Breno fez uma pergunta aqui. O senhor acredita ser mais vantajoso fazer uma pós-graduação em algum tópico específico ou fazer uma segunda graduação? Porque eu posso fazer contabilidade e ter uma pós em atuárias, por exemplo. Pode, não, com certeza pode. É um caminho possível. Eu acho que depende muito das suas escolhas profissionais, de como você vai estar se encaminhando, né, na sua profissão, na empresa ou na acadêmica. Acho que isso tudo é muito relativo. Eu, por exemplo, busquei a graduação em atuária por diversos motivos, né? Porque eu sou professor do Departamento de Contabilidade e Atuária, né? Eu pretendo continuar lá por pelo menos mais uns 30 anos e eu sentia uma carência de ter uma formação mesmo mais forte ali, né? De graduação mesmo. Agora, uma pós, por exemplo, muitas vezes é uma coisa, é o ideal para um sujeito que está lá trabalhando, não tem tempo, né? Não tem toda a energia, não tem disponibilidade e, ao mesmo tempo, está lá na empresa resolvendo problemas práticos, ele não quer ir lá fazer listinha de exercício, né? Aquela coisa que tem muito em graduação, ele já quer discutir lá os problemas da empresa e tal, e aí vai para uma pós. Mas não tem uma resposta única. Acho que é muito pessoal isso. Vai depender, né? Você está decidindo aí que graduação você vai fazer e aos poucos você vai avaliar isso. Se você vai fazer uma pós, se você vai fazer outra graduação. Né? Eu acho que isso vem com o tempo. Mas nós, nesse bate-papo, nós acabamos analisando uma opção interessante de fazer ciências contábeis e já puxar umas matérias da. Sem Porque dúvida, é uma opção. mesmo que não faça a, 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 a outra faculdade de ciências atuariais, mas também melhora o currículo, no mínimo isso, Com né? certeza, com certeza. Agora, por outro lado, assim, é um esforço adicional, é mais tempo que o sujeito vai ficar ali na faculdade, né? Mais tempo que ele vai deixar de estar num emprego melhor e vai estar ali tendo que fazer matérias. Então, isso, né, cada pessoa tem que avaliar o momento ideal de se fazer e tal. Eu, por exemplo, quando fiz a graduação, eu não tinha a menor pretensão de fazer outra na sequência. Eu estava assim, estafado, né? E querendo ir para o mercado, trabalhar, ganhar dinheiro e tal. Mas depois de um ano, essa estafa passou e eu quis voltar, né? E isso é, muda muito de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta mesmo de estudar e de se envolver ali e já emenda, né? E outros, né? Outros já têm outro ritmo, né? deixa eu fazer também uma pergunta seguinte. Vamos pegar, eu acho que a maior empresa de auditoria fiscal, não sei se eu posso dizer fiscal ou contábil, do mundo é a Deloitte. Estou errado nisso? Acho que a Então, tem, Deloitte é a maior, tem né? as quatro grandes, né? Que é a Deloitte, a Price, a KPMG e a Ernst Young. Dependendo do Então, critério que você usa, você chega à conclusão que é a Deloitte ou a uma, Price, tal. Mas é, as quatro são gigantes, né? São quatro, é, estão no mundo inteiro. por exemplo, a Deloitte ela tem escritório no Brasil? Tem, com certeza tem. E, e, a, e a Deloitte ela contrata. Onde que eu quero chegar com essa pergunta? É possível um aluno nosso de ciências contábeis, claro, exceto por uma questão legal que são inerentes ao Brasil, poder trabalhar na Deloitte nos Estados Unidos, por exemplo? Isso é possível? Sem dúvida nenhuma, sem Ah, dúvida. então peraí que ficou um negócio interessante. Então é possível a gente fazer a graduação e trabalhar no exterior, porque muita gente quer fazer isso. Boa, foi ótimo você tocar nesse assunto, porque a graduação em contabilidade ela já possui duas certificações internacionais que são formas de acelerar o reconhecimento do diploma em ambientes. Quer dizer, existem instituições que credenciam os cursos, tá? O ACCA, por exemplo, é uma delas, a Association of Certified Chartered Accountants,
e o IMA é o Institute of Management Accountants. São duas importantes instituições internacionais. Eles validaram o curso de graduação em contabilidade da FEA como sendo um curso reconhecido por eles. Então, o aluno que se forma na FEA em contabilidade, ele já consegue, digamos assim, adiantar um processo de credenciamento nessas instituições, de forma que, se ele quiser atuar fora, ele faz, o processo dele está acelerado. E muitas dessas empresas, não só essas Big Four de auditoria, não, as grandes indústrias mundiais aí, né, que têm filiais no Brasil, fazem esse processo de mandar pessoas daqui para o exterior trabalhar e fazer períodos aí de 1 ano, 2 anos trabalhando fora. E a contabilidade, inclusive, desde 2010, passou a seguir um padrão internacional. Então, hoje o contador estuda aqui, ele está estudando a linguagem adotada praticamente no mundo inteiro. Então, isso é uma coisa assim que valorizou demais, né? Vem valorizando cada vez mais a profissão contábil. São as chamadas IFRS, né? International Financial Reporting Standards. São normas feitas lá em Londres, né? Pelo IASB. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu já era apaixonado por esses cursos. Agora que você me falou isso, eu tô empolgado, pô. O Bacana, Heitor, então, bacana. se ele está assistindo essa live, nossa, a Ô, Letícia, se ela está assistindo essa live aí. Ô, Enzo, eu vou fazer o seguinte, ó, vou te mandar um exemplar aqui do meu livro, tá? Pô, muito Contabilidade obrigado. Financeira, autografado, e Ô, garoto. você vai nos primeiros capítulos, você já vai ler todo esse ambiente da contabilidade, das mudanças contábeis, que tem a ver com essa conversa que a gente está tendo. E não tenho dúvida, assim, a contabilidade e a atuária são profissões do futuro e cada vez mais vão ser valorizadas. Tem muita gente que fala que contador vai acabar, né? O contador que fica lá fazendo coisas braçais, esse vai acabar mesmo. Mas cada vez mais, o contador que pensa, que toma decisão, que ajuda a empresa a crescer, a se desenvolver, esse não tem espaço para morrer, não. Pelo contrário, vai cada vez mais se desenvolver. Né? Eu acho que você respondeu, então, a pergunta da Bia. Se um aluno de atuarial também consegue trabalhar fora do país. Sem dúvida, fora do país também existem as instituições de credenciamento que validam cursos, tá? No Brasil, no caso do contador, se quiser, por exemplo, assinar um balanço, atuar como contador, existe o CFC, né, que é o Conselho Federal de Contabilidade. No caso de atuária, existe o IBA, que é o Instituto Brasileiro de Atuária. Ambos os órgãos têm provas para que o profissional tire o registro. E fora, da mesma forma, por exemplo, se um contador nos Estados Unidos quer atuar, ele precisa fazer lá o chamado CPA, né, que é uma prova super difícil lá dos contadores dos Estados Unidos. E existem provas dos atuários também de fora. Existe, por exemplo, o SOA, né, que é o Society of Actuaries, que é um instituto internacional que aplica exames. Então, é plenamente possível agora. Exige uma dedicação, obviamente, né, ir para fora e fazer esses exames não é uma coisa trivial, mas inclusive tem alunos nossos, egressos da FEA, que estão trabalhando fora, em instituições aí, seguradoras aí de outros países. Eu estou impressionado, eu acabo de ver, cada live que eu faço, eu aprendo muita coisa, mas dúvida. essa foi uma das campeãs. Bruno, se eu te contar que nós já estamos há 1 hora batendo um papo delicioso aqui. Caramba! Muito obrigado pelo livro. Sem falar muito de obrigado cerveja. pelo livro. Sem falar de cerveja. E sem falar de cerveja. Mas isso fica para outra live. Tá Mas bom. você sabe que eu vou te pedir um favor. Manda uma mensagem para os nossos alunos, porque nós temos 2 minutos aqui para... Tá bom. Porque senão eu não consigo falar. Mas manda uma mensagem para os nossos alunos aí, meu caro amigo, professor. Obrigado, meu querido professor Enzo aí, os demais professores aí do Singular. Bom, minha mensagem é que essas carreiras são, assim como outras carreiras, são carreiras importantes e que, acima de tudo, vocês devem
pesquisar bastante antes de decidir. Né? O conhecimento, a informação é fundamental para se buscar uma carreira. Eu falo aqui das minhas carreiras com empolgação, porque eu amo, né? Amo contabilidade, estou cada vez mais amando a tua área, sou empolgado com elas, mas obviamente existem desvantagens, existem problemas na profissão. Acho que o fundamental é vocês buscarem informação, saberem, né, o que o profissional faz, e se quiserem conversar comigo, aí, me fazerem perguntas, eu tô à disposição, sem problema nenhum, para ajudar, com o maior prazer. Mas acho que isso é importante, né? É buscar conhecer, buscar informação. Ô, Bruno, se algum aluno quiser te perguntar, fazer alguma pergunta pelo Instagram, você responde? Respondo sim. Como eu disse, eu entrei recentemente no Instagram para fazer essa live, né? Você me deu uma aula aí, criei um perfil. Já Não, segui então vamos algumas lá. pessoas, estou seguindo, mas agora já tenho meu Vocês, perfil aí. Bruno vocês entram aqui, underline ó. Salotti, Bruno. underline Salotti. Digita lá, Bruno Meirelles Salotti, que vai aparecer o Vai Bruno. aparecer. Bruno, E sem dúvida, estou à disposição aí. Podem entrar em contato comigo, sim. Vou ter o maior prazer em auxiliar. Brunão, em nome do Singular, em nome do Ângulo, queria agradecer esse papo maravilhoso, essa live. Queria agradecer também o pessoal que assistiu a nossa live. Espero que tenhamos ajudado bastante aluno. Mais um tijolinho para ajudar na escolha da carreira. Bruno, boa noite. Bacana. Muito obrigado. Parabéns pelo projeto aí, viu, Enzo? Fantástico. Eu que agradeço. E depois, daqui a pouco eu ligo para você. Tchau, Obrigado. gente. Boa noite. Valeu.